Olá, pessoal. Nós hoje vamos começar a falar sobre substâncias vitais ou substâncias fundamentais, que são o Ti, ou energia vital, ou força vital, ou éter, o Jing, que é a essência, o Xue, que é o sangue, o Jinhe, que são os líquidos corpóreos, ou como muitos chamam de líquidos orgânicos, e o Shen, que é a mente. Então, essas substâncias é que nós vamos estudar e tentar entender a grande influência, né, de tudo isso no nosso dia a dia, na nossa vida. É bom a gente ter um conceito dentro da filosofia chinesa, mas também nós não podemos esquecer do contexto chinês daquela época, quando a gente vai falar dessas substâncias vitais ou dessas substâncias fundamentais. O conceito de Qi na filosofia chinesa é que o Qi é a base de todos os fenômenos. Tá? Ele vai se alterar de acordo com o seu nível de agregação. Ele indica simultaneamente algo que é material e imaterial. E no ideograma que a gente tem aqui, é como se fosse uma chaleira, algo fervendo aqui dentro sendo cozido e aqui por cima saindo vapor. Então, essa área aqui, que seria sutil como vapor, como gás, que representaria o que é imaterial, e essa outra parte aqui, que é a parte que está por dentro, né? Que é a parte que a gente chama de duro, como um arroz cru, é o que representa o material. Então, o Ti é o mesmo, mas de acordo com a forma que ele é agregado ou dispersado, ele vai ser agregado mais material, mais denso, mais duro, mais pesado, mais palpável, e desagregado, ele vai ser mais sutil, mais vaporoso, mais gasoso, muitas das vezes não perceptível aos nossos sentidos e considerado até como imaterial. E ele se manifesta tanto na parte física como na parte sutil. É dinâmico, é um fluxo constante. O Ti, ele permeia todo o universo. Estando agregado ou em dispersão, ele vai estar em todos os lugares do universo. Tudo o que existe no universo é Ti. Ele indica também a essência tanto dos órgãos quanto das vísceras internas, que vão nutrir o nosso organismo, que o nosso organismo seria como corpo e mente. Então, corpo a parte mais densa, a mente a parte mais sutil, mais etérea. Mas tudo parte do Ti. E ele vai assumindo várias formas. Ele é transformado, ele é transportado, ele é modificado, ele é condensado, ele é dispersado, ele entra, sai, sobe, desce. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com uma erva que faz a sudorificação, a transpiração, uma erva picante, quente, que promove a transpiração, ele está se movendo para onde? Para cima e para fora. É o Ti que faz esse movimento. Quando nós usamos uma erva amarga que tem a ação de jogar para baixo, é o Ti que está jogando para baixo, que está transportando o movimento de ação dessa erva para baixo. A transformação e a transmutação constantes são a base fisiológica do Ti, ou seja, essa bipolaridade que eu tenho do Yin e do Yang, de um se transformar, se transmutar no outro, essa ação de complementaridade que existe entre o yin e yang é uma das fisiologias do Qi. E também nós vamos encontrar isso quando nós falamos, né? O Qi do Gan, que é o fígado, o Qi do Fei, que é o Qi do pulmão, ou seja, você está falando da fisiologia energética ou da fisiologia daquele órgão, no caso do baço, do pulmão, do fígado, do rim, do coração, ou da víscera, se nós estivermos falando da bexiga, da vesícula biliar, do intestino delgado, do intestino grosso ou da bexiga. Então, as atividades funcionais que nós temos nos nossos órgãos e nossas vísceras são chamadas de transformação do Ti. Então, existe uma classificação que nos traz aqui vários tipos, né, de Ti, vários diferentes tipos de Ti. Só que essa classificação
quando nós começamos a estudar fisiologia, quando nós começamos a adentrar esse mundo da fisiologia energética, ela não é uma classificação rígida. Então, precisamos tomar cuidado. Quando eu falo assim, yuan Qi, que é o Qi original, esse Qi original, ele é o Jin Qi, ou seja, a essência pré que eu herdei dos meus pais, dinamizada. E essa dinamização acontece no primeiro momento da respiração do feto após o parto. O Gu Qi, que é o Qi retirado dos alimentos. O Zong Qi, que é o Qi do tórax, que é a reunião dos Qis. O Yin Qi, que é o Qi nutritivo, que é justamente retirado lá do Gu Qi pelo baço. O Wei Qi, que é o Qi defensivo. O Zen Qi, que é o Qi verdadeiro, que é o somatório de todos os Qis em equilíbrio. O Zeng Qi, que é o Qi correto, que está ligado ao Qi verdadeiro. O Da Qi, que é o Qi do ar, e o Xie Qi, que a gente chama de Qi perverso, que são os agentes patogênicos. O Yuan Qi, ou Qi original, é uma forma dinâmica e rarefeita da essência que está ali nos rins. Quando o espermatozoide do pai se liga ao óvulo da mãe, espermatozoide com característica yang e o ovário com a característica yin, nós temos aí a formação da essência pré. Essa essência pré, quando dinamizada, quando entra em movimento através do movimento da respiração, que é o Qi captado pelos pulmões, ela começa a circular para poder dar a fisiologia de todos os Zhang Fu. Então, é a base da energia do Qi do rim. E é a força motriz para a transformação, que é essa parte da fisiologia que eu falei, do Qi. Assim como também é a força que a gente tem, nós temos, esse Yuan Qi, essa essência dinamizada para movimentar e formar o Shui. O Shui tem essa parte da essência na sua formação. E emerge daqueles pontos que nós chamamos de pontos-fonte. Quando eu trabalho ponto-fonte, eu estou dinamizando, e entendam dinamizar como movimentar e não como gastar. Colocar agulha, por exemplo, num ponto-fonte do fígado, que é o F3, do rim, que é o R3, do baço, que é o baço 3, não vai fazer com que eu perca essência, e sim que eu dinamize essa essência. O princípio básico da acupuntura é justamente fazer circular o quê? O Qi e o Shui. E aqui também um outro tipo de Qi, que é o Gu Qi ou Qi dos alimentos, tá? Que é retirado justamente de quem? Dos alimentos que entram aonde? No estômago. O estômago decompõe, o baço extrai a essência, joga para cima, joga uma parte para o pulmão, a outra parte vai para o coração. Essa parte que vai para o pulmão, junto com o Ti da respiração, que é o Dati, né? O Ti dos alimentos, com esse Dati, que é o Ti do pulmão, formam o Zong Ti ou o Ti do tórax. Essa parte que foi para o coração, associado a outras substâncias que vêm do rim, do baço, do próprio pulmão, através do Ti do ar, o coração vai sintetizar e vai transformar em sangue. Por isso que nós sempre falamos, nós somos aquilo do qual nós nos alimentamos e respiramos. O Zonti, ou Ti do tórax, é o Ti da reunião. É formado pelo Ti dos alimentos, o Ti do ar, que nutre tanto o coração quanto o pulmão. Então, controla a fala e a força da voz. A fala é controlada pelo coração. O tom da voz é controlado pelo pulmão. Só que os dois, tanto a energia do coração quanto a energia do pulmão, formam o Zonti ou o Ti do tórax. Então, quando eu tenho que, por exemplo, quem utiliza muito a voz, ele tem que trabalhar esse Ti do tórax para nutrir justamente coração e pulmão, para ele poder ter o controle da fala e a força dessa voz. O coração vai controlar a fala, o pulmão
vai controlar a força e o tom. Por isso, quando nós temos pessoas que são consideradas verborrágicas, que falam excessivamente, que emendam um assunto no outro, as pessoas falam assim: trabalha o VC17, porque ele vai trabalhar o TI do tórax, associado a um pericárdio ou a um coração 7. Quando eu estou rouco, ou minha voz está muito baixa, que eu tenho quadros de afonia por excessos de alimentos frios, crus, ou um golpe de vento frio, trabalhe-se, por exemplo, P9 com VC17, que aí eu já vou trabalhar o tom da minha voz. Então, o TI do tórax ele vai tanto aumentar e promover a função do pulmão, de governar o TI e a respiração, governar o TI no sentido de jogar essa energia que ele capta do ar com a energia que veio dos alimentos pelos canais e pelos colaterais, ou seja, o TI e o chuê, e fazer circular pelo canal e pelo colateral, que é uma função de dispersão e descendência do pulmão. Aumenta e promove a função do coração de governar o sangue, o chuê e os vasos sanguíneos. O coração governa o sangue no sentido de, através do seu batimento cardíaco, não esquecendo que o coração é um músculo, ele impulsiona o sangue através dos vasos sanguíneos ou chuemai. Então, ele governa o sangue no sentido de impulsionar e governa os vasos sanguíneos porque o chinês usa a figura de um polvo para poder explicar essa relação que existe entre o coração e os vasos sanguíneos. Então, o coração seria a cabeça do polvo e os vasos sanguíneos são os tentáculos. O que acontece no coração se reflete nos vasos sanguíneos, assim como o que acontece nos vasos sanguíneos se reflete no coração. Um coração bradicárdico, que bate muito fraco, ele não tem uma quantidade de sangue, de chuê suficiente nos vasos, e a tendência dos vasos é colabar. O vaso que tem muita placa de ateroma, muita placa de gordura, ele diminui a sua passagem, diminui a luz do vaso por onde o sangue circula. E aí o coração é afetado porque tem que fazer um esforço maior para bater. E aí você tem hipertensão arterial, hipertrofia ventricular esquerda, tá? E o TI do tórax, o ZON-T, é afetado pelas emoções. A tristeza que está ligada ao pulmão pode bloquear o TI do tórax. Tanto é que o deprimido, né, o melancólico, ele suspira buscando ar para poder tentar controlar a sua respiração. E tem um detalhe também interessante, que é a questão da emoção que controla, a alegria, a euforia excessiva faz com que o coração fique taquicárdico, e isso também pode levar a um desequilíbrio no ritmo respiratório, no ritmo cardiorrespiratório, e levar também a um bloqueio ou uma estagnação do TI do tórax. E o Zen é o TI verdadeiro que vai se originar no pulmão a partir do TI do tórax, e é todo um estágio final de processo de transformação do TI. Ele vai assumir duas formas, uma que é o TI nutritivo, que vem lá dos alimentos, e a outra é o TI de defesa, ou o Wei-Ti. Tá? O TI nutritivo ele tem a função de nutrir os órgãos e as vísceras. Ele está intimamente relacionado ao Shuê, porque ele circula através do Shuê, ele circula através do sangue. Então, essa parte de nutrição corre pelo Shuemai, pelos vasos sanguíneos através dos sangues. Ele vai nos canais energéticos, nos vasos sanguíneos, né, junto com esse sangue, e quando a gente coloca a agulha no ponto de acupuntura, nós estimulamos essa circulação de Ti nos vasos sanguíneos e nos canais de energia, e aí você ativa, você estimula esse Ti nutritivo a circular e a tonificar e a equilibrar a função do vaso. Já o Ti de defesa ele é controlado pelo pulmão, ele vai para o exterior, ele vai para fora, ele fica ali entre a pele e os músculos, né? Ele defende o organismo dos FPE. FPE, gente, são os fatores patogênicos externos, que são os fatores climáticos. O frio, a umidade, a secura, o calor, o vento. Tá? E a função do Ti de defesa é de proteção e aquecer, hidratar
a pele e os músculos. E eles também, ele não está aqui, mas eles estão muito ligados ao meridiano que passa ali entre a pele e o músculo, que é o meridiano tendino muscular, tá? Que também serve de barreira contra agentes patógenos externos. Então, como ele aquece, ele também vai regular a abertura e fechamento dos poros e vai regular, perdão, a sudorese, a nossa transpiração, para poder regular a temperatura corporal. Ele circula 50 vezes em 24 horas, 25 mais externo, 25 circulações mais externas e 25 circulações mais internas. Daí, esses 25, né, ciclos, vamos colocar assim, estão sempre ali se repetindo. Tá? Então, o T nutritivo está no interior e nutre. E o T defensivo está mais externo e protege. O T defensivo à noite se associa ao T nutritivo e vai para o interior. E o T nutritivo durante o dia se associa ao T de defesa e vai mais para o exterior. Zenki, que é o Ti correto, que são os vários tipos de Ti que estão aqui para poder nos defender dos fatores patogênicos e externos. Ele é o Ti correto, né? Ele é usado para poder afastar o agente patogênico, o Ti perverso, né? O Ti patogênico. É a resistência que a gente tem do organismo para poder afastar esses agentes patógenos. Traduzindo de uma forma não muito adequada, porque é muito difícil de traduzir essa filosofia do chinês, esse Qi correto estaria ligado à nossa imunidade, tá? E as funções gerais do Qi, falando do Qi de um modo geral. Primeiro, o transporte. O Qi do baço transporta o quê? O Qi dos alimentos para cima. O Qi do pulmão faz com que a energia dos fluidos vá para o exterior e também o Qi e o Shui fluam, sejam transportados para baixo através dos canais e dos colaterais. O Qi do rim, a função dele de transporte é transportar a água e o Qi em ascendência, jogar para cima, movimentar isso. Tanto que quando o Qi do rim está deficiente, a gente faz edema de membro inferior. Por isso que quando a gente tem edema de membro inferior, que é a umidade retida nos rins, a gente trabalha o baço, porque é um quadro de umidade, tonificando o baço para ele trabalhar essa umidade, mas trabalha o rim para ele poder jogar a água através do Qi para cima, em ascendência, e fazer uma troca com o fogo do coração, aquecer. Água, ela entra em movimento ou pela ação da gravidade ou pela ebulição quando ela é fervida, e o fogo faz isso. O Qi do fígado, que flui em todas as direções, lembrando que o fígado é responsável pelo livre e suave fluxo do Qi, do Shui e das emoções. É ele que vai jogar Qi para tudo quanto é lado. Pobre, quando está chegando no ponto do ônibus, é brincadeira, tá? O pobre, quando está chegando no ponto do ônibus, que o ônibus está dando a partida, ele está lá embaixo, ele começa a correr. Tu precisa de Qi aonde? De Shui, perdão, aonde? Precisa de Qi e de Shui nas pernas e na cabeça para poder olhar, né, nos olhos, no sistema nervoso central para não levar um tombo. Então, o que, que acontece? O Qi é que vai direcionar, ó, sangue para as pernas, porque ele está correndo. O coração vai bater, vai fazer circular, o fígado vai direcionar para a parte do corpo que ele mais precisa. Tá? O que, que acontece com as jogadoras, com as atletas de ponta? Jogadoras, por exemplo, de vôlei, que treinam. Elas precisam de sangue no útero, sim, mas não para o útero gerar junto com o óvulo, só para poder nutrir a sua função básica. A maioria vai para onde? Músculo, tendão, ligamento, articulação. Aí ela, enquanto está jogando, ela não engravida porque não tem sangue suficiente para gerar no útero. Aí ela entra de férias, fica sem treinar, fica sem jogar, aí tem uma relação, está grávida, volta a jogar, não sei o que lá, e nem percebe que está grávida, porque ela não menstruava direito, não tinha sangue no útero para gerar menstruação. Então ela achou que, como ela não menstruava, ela não está menstruando agora, não está grávida. Quando faz o exame, está lá. Por quê? O fígado diz o seguinte: bom, se já não está precisando de tanto sangue assim, de tanto tino na musculatura, nos tendões, nos ligamentos, na articulação, vamos jogar esse sangue para o útero. Aí engravida.
tá? E o Ti do estômago, que pega os resíduos impuros e joga para baixo. Aquilo que sobra da decomposição, ele joga para baixo, para o intestino delgado, para o intestino grosso, que vai sair em forma de fezes, e uma outra parte que vem em forma de líquido vai para a bexiga e sai em forma de urina. Função de transformação. O baço transforma em nutrientes, perdão, os nutrientes, os alimentos, no Ti da nutrição ou Ti dos alimentos, que vai gerar o Yin-Ti, que é o Ti nutritivo. O Ti da bexiga transforma líquidos orgânicos, os líquidos que entram no nosso corpo, em urina. O Ti do coração vai transformar os nutrientes que são retirados da alimentação e que o baço joga para cima em Ti e em Shui. Vai ajudar a formatar esse sangue. Manutenção. Essa manutenção é o quê? Manter no lugar. O tio baço mantém o sangue nos vasos, porque ele é o baço é responsável pela coesão dos tecidos. Então, a parede dos vasos faz com que o sangue fique ali dentro e mantém os líquidos no interior. Se extravasar, se o baço estiver deficiente, existe um extravasamento e uma retenção de líquidos que vai se transformar em inchaço e em edema. E o Ti do rim junto com o Ti da bexiga transforma os líquidos, né, em urina, faz a manutenção disso. Proteção. O Ti do pulmão, né, está ligado ao quê? Ao Ti de defesa. O pulmão vai governar o Ti porque é ele que vai jogar o Ti para os canais e para os colaterais. É responsável pelo Ti de defesa, protege o corpo contra os fatores patogênicos externos. Por isso que quando um fator patogênico, por exemplo, como o frio e o vento, tentam penetrar, a gente fica o quê? Todo arrepiado, porque o nosso organismo, através do pulmão, que vai controlar esse equilíbrio de abertura e fechamento dos poros, se fecha, porque o próprio frio também faz isso, e você começa a espirrar, a tossir, que é tentando jogar o fator patogênico para fora que está querendo entrar. Aquecimento. O Ti do rim vai fazer com que o corpo fique aquecido através do yang do rim. Ele ajuda a aquecer o corpo. O aquecimento que está ligado ao pulmão é justamente o Ti de defesa, que vai aquecer o que? O exterior e proteger contra os agentes patogênicos. E o Ti do baço precisa estar aquecido. O baço recebe o yang do rim, é o yang do rim que aquece o baço. O baço, para poder funcionar, ele precisa estar aquecido. Frio e umidade depauperam o Ti do baço. E aí o baço não funciona, não transforma e não transporta. Por isso que a gente tem resto de alimentos nas fezes quando o baço está deficiente. Por isso que a gente tem quadros de edema, de umidade, quando o baço está deficiente. Então, se o yang do rim estiver deficiente, ele não aquecer o baço também entra em deficiência. Tá? Eu preciso disso, desse yang do rim, para aquecer o baço, para que ele possa funcionar. E a dinâmica e fisiologia do Qi, né? São os mecanismos. Quando o Qi sobe, é o movimento de quem? De Yang. O movimento de descida do Qi é uma de característica Yin, que vai jogar para baixo. Para fora, saída é Yang. Para dentro é Yin. Então, o movimento de subida e o movimento para fora tem uma característica Yang. O movimento de descida e o movimento para dentro tem uma característica Yin. Então, o Tiora vai ter características Yin, Ora vai ter características Yang. Então, o estômago e o baço são o eixo central para a fisiologia do Ti. Por quê? É através da retirada da essência dos alimentos para a gente formar o Ti. Então, o aquecedor médio, que é o baço junto com o estômago, ele vai regular tanto a subida, que é o baço que joga para cima, quanto a descida, que é o estômago que joga para baixo. O Ti do estômago pega o impuro e joga para baixo. O Ti do baço pega o que é puro e joga para cima, para o aquecedor superior, pulmão e coração. O estômago vai jogar para onde? O impuro. Para o intestino delgado e para o intestino grosso. Então, o que é puro tem um movimento de subida yang, vai para o aquecedor superior. O que é impuro tem um movimento de descida yin e vai para os intestinos. Se o Ti do baço estiver deficiente, tu tem diarreia. Se o Ti do estômago, né,
tiver um movimento contrário de subida, você tem o quê? Náusea, vômito, eructação. Porque o estômago tem que jogar para baixo. Se ele jogou para cima, vai sair pela boca, né? Vai estar nauseado, vai ter regurgitação, eructação, que é uma forma bonita de chamar o arroto, e o vômito. O baço tem que jogar para cima. Se ele joga para baixo, sai em forma de diarreia, principalmente diarreia pastosa com resto de alimentos, né? Isso é o que a gente chama de NIT, N-I-T, que é o T invertido. Pulmão e fígado, né? O fígado ele joga o Ti para várias direções, tá? E o Ti do pulmão, junto com o rim da bexiga, vai jogar o quê? O Ti para baixo. Então eu tenho o pulmão jogando para baixo, o fígado jogando para cima, vão se equilibrar. O pulmão jogando para baixo e o rim jogando para cima estão equilibrados. Existe uma troca de energia entre o Ti que desce e o Ti que sobe. Então, o pulmão joga para baixo, envia para baixo, tem a função da expiração e a de saída. O rim ascende, recebe o que vem do pulmão, tem a função da inspiração, porque o rim vai captar esse tipo que vem do ar que vem através do pulmão, e é o que entra. Esse equilíbrio aqui é fundamental que seja mantido principalmente nos pacientes o quê? Asmáticos, que é um desequilíbrio que tem com o que desce, com o que segura, com o que recebe, com o que entra e o que sai. O coração e o rim têm um equilíbrio, um auxílio mútuo. É a raiz tanto do yin, que é o rim, que é o elemento água, com o yang, que é o fogo, que está ligado ao coração. É, a água sobe para refrescar o coração, que é o fogo, e o fogo desce, que está ligado ao coração, para aquecer a água que está ali no rim. Ou seja, auxílio mútuo entre fogo e água, auxílio mútuo entre os dois órgãos, um mais Yang-Ti, que é o fogo que está ligado ao coração, e o outro mais Yin-Ti, que é a água que tem como órgão o rim. E aqui a gente tem um resumo, né, dessa dinâmica e dessa fisiologia do Ti. O que a gente tem de subida e descida? No aquecedor superior, só pode descer, está em cima, tem que descer. Então, o coração e o pulmão vão jogar a energia do Ti para baixo. O estômago joga, lá no aquecedor médio, a energia do Ti para baixo, para jogar o que não é mais puro, o que é impuro para baixo. O baço pega o que é puro desse Ti e joga para cima. O fígado joga o Ti em todas as direções. A bexiga, o intestino delgado, o intestino grosso, que estão no aquecedor inferior, essas três vísceras vão jogar essa energia do Ti para baixo. A bexiga vai jogar para baixo em forma de urina, que não tem mais nada de puro. O intestino delgado com o intestino grosso vão jogar para baixo em forma de fezes, porque também não tem mais nada que se aproveite. O rim, trabalhando junto com a bexiga, joga o que é impuro, que sai em forma de urina para baixo, e o que for puro, ele ascende, ele joga para cima e vai lá em cima ter com quem? Com o pulmão. Isso na subida e descida. Na entrada e saída do Ti, nessa dinâmica fisiológica do Ti, nós temos os canais energéticos, o espaço entre pele e músculos, as cavidades do triplo aquecedor, ou seja, aquecedor superior, aquecedor médio, aquecedor inferior, as articulações, tecido gorduroso, as membranas, os ossos, a essência corporal e a mente. Aqui a gente tem uma troca, tanto da energia que entra através dos canais, quanto a energia que sai. A mudança de polaridade nos pontos, nas extremidades dos dedos das mãos e dos pés, os pontos tings, né? O espaço entre a pele e o músculo, onde circula o Ti de defesa, o espaço onde circula via canalículos do triplo aquecedor a energia, as articulações, principalmente as grandes articulações, que são aonde o Ti penetra e vai para os órgãos e para as vísceras. O tecido gorduroso, que é uma forma de Ti condensado, através das membranas e das mucosas, a gente também faz a separação do Ti. Os ossos, a essência, que está ligada à alma corpórea e à mente, também são um tipo de Ti,
que entram e que saem, que se equilibram. E a transformação em direção correta são a base de tudo, né? O movimento do sangue, o Ti dá esse movimento, o Ti impulsiona o sangue e o sangue carrega o Ti. E se vocês me perguntarem quem é que impulsiona o Ti, eu vou dizer para vocês que é o próprio Ti que se impulsiona. A transformação, no caso da essência, é de responsabilidade do Ti, porque ele pega a essência pré que está lá armazenada nos rins e, através da respiração, ele dinamiza e vira em Yuan Ti, que é a energia ancestral. O movimento dos fluidos corpóreos é de responsabilidade do Ti. Digestão, absorção e excreção, quem faz essa transformação que dos alimentos que entram, que são absorvidos e que são, quando não mais aproveitados, excretados, é de responsabilidade do Ti. O umedecimento dos órgãos, dos tecidos, das vísceras, dos ossos, é o Ti que transporta o Yin e os líquidos orgânicos, e é ele que impulsiona também o sangue para poder umidificar. A hidratação da pele não poderia deixar de ser, e a resistência que a gente tem entre fatores patogênicos externos, que é uma responsabilidade do Ti de defesa. Ou seja, o Ti inclui todos os processos fisiológicos. Tudo isso vai acontecer no aquecedor superior, no aquecedor médio e no aquecedor inferior. O Ti é que vai ser essa força motora para transformar, transportar, aquecer, nutrir e umedecer todos os órgãos, todas as vísceras, todos os tecidos, todas as estruturas, inclusive a mente. E o fogo do portão da vida, que fica mais ou menos ali na altura do vaso, governador 4, ali entre os rins, né? Para achar o VG4 é só pegar a cicatriz umbilical e levar o dedo lá atrás que você vai achar. É ele que esse fogo da porta da vida como um calor para a transformação do Ti. É ele que vai aquecer o Yang Ti, que está lá nos rins, e fazer toda essa dinâmica fisiológica, né? Para que ela possa acontecer. E aqui a gente vai entrar em patologias do Ti, só que nós vamos ver isso numa outra oportunidade, tá? Num outro momento, nós vamos falar sobre essa, essas patologias que podem acometer o Ti. Por hoje a gente para por aqui. Quando vocês ouvirem, né, esse áudio, virem essa gravação, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem. Eu vou dar um tempo, não vou botar outra gravação agora das patologias do Ti em seguida. Mandem aí os questionamentos de vocês, coloquem lá no grupo, podem colocar, não precisa ter vergonha. Fala também se eu falei muito rápido ou alguma coisa que vocês não entenderam. A gente tem que começar a trocar mais, senão o grupo acaba ficando estático e aí não consegue ir para frente. O grupo também é para divulgação de curso. Todos os cursos que são divulgados lá, eles passam por mim antes. Então, por exemplo, quando a Alessandra divulgou os cursos do ETET, quando a Cris divulgou curso, quando qualquer um divulga curso, eles vêm e perguntam se pode. Como é curso de acupuntura ligado à área de medicina tradicional chinesa, seja fitoterapia, seja o que for, não tem problema. Pode divulgar. Um abraço para vocês, um grande beijo, até a próxima.